Salmo 91. Poderosa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Brasil é um gigante, mas o governo federal não mede esforços para fazer a vacina chegar a todos os cantos do país. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta a vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. Meu Brasil tá do seu lado e vai ser todo vacinado. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Olá, muito boa noite, irmãos. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Muito bem-vindos ao estudo da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, na cidade de Araruama. Estou muito feliz em você estar participando deste encontro. Encontro que acontece às quartas-feiras e domingo pela manhã, domingo à noite. Com certeza Deus tem falado no seu coração, Deus tem falado a sua vida. Louvo a Deus também pelo culto de domingo que passou. Meus irmãos, que culto abençoado. Um culto jovem, um culto alegre, um culto participativo, um culto em que tivemos aquela séria frase, recordar é viver. Então, com certeza, muitos irmãos já na fase adulta tiveram a oportunidade de ouvir aqueles cânticos e, com certeza, Deus nos abençoou de uma forma extraordinária. Muito bem-vindo a todos vocês. E nesta quarta-feira também, Deus tem uma palavra muito especial para a sua vida, para o meu coração e também para o seu coração. Muito obrigado, porque você é parte integrante deste culto a partir deste momento. Queridos, nós precisamos orar, como tenho pedido sempre, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil,
Vamos orar pelas autoridades constituídas, mas também, meus irmãos, milhares e milhares de pessoas que estão enfermas e que precisam das nossas orações. É o povo de Deus intercedendo uns pelos outros. Meus irmãos, hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre a oração. E com certeza esse estudo vai despertar, vai florescer em você o desejo de orar mais, de buscar mais a presença do Senhor. Hoje nós vamos falar, nesta noite, sobre características da oração eficaz. Isso está baseado em Atos capítulo 12, verso 5, mas teremos também outros textos que com certeza vai falar a sua vida, vai falar o seu coração. Muito obrigado, então, pela sua participação. Que Deus o abençoe e daqui a pouco, então, a gente volta. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido e me dá forças pra viver. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Características de uma oração eficaz. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 5. Diz então o texto da palavra de Deus:
Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Isso está registrado em Atos capítulo 12, verso de número 5. Herodes persegue a igreja de Deus, a ordem era matar, mas Pedro é liberto da prisão. Vamos orar e vamos falar com Deus nesta noite. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, que temos de te servir. Esteja conosco, Senhor, nesta noite, depois de um domingo abençoado, depois de um início de semana abençoada. Com certeza, Senhor, vais falar aos nossos corações através da sua palavra. Abençoe, Senhor, os enfermos, abençoe, Senhor, os amigos, irmãos em Cristo Jesus de outras igrejas. Muito obrigado, Senhor, por esta hora, por este estudo, quando estamos com os nossos corações abertos para falar, Senhor, as maravilhas do Senhor. Dá-nos a tua direção, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. A oração deve ser dirigida a Deus. A oração precisa ser dirigida a Deus. A oração deve ser continuada. Ou seja, nós precisamos interceder a Deus, pedir a Deus, orar constantemente, conforme Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, orai sem cessar. Então, irmãos, manhã, noite, de madrugada, seja lá o momento que for, seja a hora que for, seja o local que for, não importa onde você esteja, importa que você, eu, sejamos realmente homens e mulheres de oração. Também, irmãos, a oração deve ser unida, ou seja, há alguns momentos que nós precisamos reunir a família para a oração. E a gente vai falar aquela frase, né? Célebre frase. Para tudo, para tudo. E aí alguém vai ficar assim meio preocupado. Por que meu pai ou a minha mãe, por que meu avô pediu para parar tudo? Justamente nós vamos orar. Por quê? Naquele momento, provavelmente seja um momento de crise. E que nós temos que realmente buscar a presença do Senhor. Não significa dizer que só vamos buscar o Senhor nos momentos de crise. Não é isso que eu gostaria de dizer. Mas gostaria de chamar a atenção que a oração deve ser, então, unida. Muitas orações públicas ou particulares não são dirigidas a Deus. Às vezes, oramos, mas estamos pensando em outras situações que não seja aquela oração dirigida a Deus, pedindo a direção de Deus para que possa nos abençoar, possa nos orientar, possa nos responder aquilo que realmente nós estamos colocando diante do Senhor. Mas não esqueçamos, irmãos, Deus sabe. A partir do momento, meus irmãos, que nós elevamos os nossos pensamentos ao trono da graça, Deus já sabe antecipadamente o que nós vamos pedir. Quando oramos, precisamos sempre sentir a presença nítida de Deus. Então, a oração, esse momento de falar com Deus, nós sentimos no nosso coração Deus falar ao nosso coração e nitidamente nós entendemos que Deus quer e tem um recado especial para as nossas vidas naquele momento de oração. Precisamos então ter uma convicção real e definida de que Deus está se inclinando para nós e ouvindo o que pedimos. Quais são os modos corretos para orarmos? E eu vou agora, a partir de agora, trabalhar com os irmãos algumas frases, mas também alguns textos, importantes. Precisamos sentir a sua presença. E aí nós cantamos: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face. Irmãos, que cântico bonito, que cântico que eleva os nossos pensamentos ao trono da graça,
quando nós cantamos realmente Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos de fato a tua face. Que mensagem extraordinária venha ser esse hino aos nossos corações, às nossas vidas. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separar, não separa mais, não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estaremos convictos, crendo que Ele estará nos ouvindo. Então nós temos essa certeza, e essa certeza absoluta. Ou seja, ao orarmos ao Senhor, nós vamos sentir realmente a presença de Deus e vamos ter a certeza que Ele está nos ouvindo. O segredo da oração eficaz acha-se no verso citado, continua a oração em Hebreus 7, verso 5. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa
do seu temor a Deus. Então, o segredo da oração eficaz justamente acha-se no momento próprio, na hora certa, quando nós falamos com Deus, nós temos essa certeza, esta convicção de que Deus está nos ouvindo e nós nos sentimos aliviados quando falamos então com o nosso Deus. Romanos capítulo 15, verso 30 diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Então, nesse texto, Paulo pede aos santos em Roma para combaterem com ele nas suas orações. Ou seja, as dificuldades que Paulo se sentia naquele momento, escrevendo aos Romanos, com certeza ele precisava que a igreja pudesse orar junto com ele, buscar a sua presença, ou seja, a presença de Deus, para que ele pudesse vencer as batalhas. Então, há muitos momentos na nossa vida que nos reunimos como família, nos colocamos diante de Deus, porque temos provavelmente uma batalha a vencer mais à frente. Ou no dia seguinte, ou à tarde, ou à noite, não importa o horário, mas nós precisamos vencer e somos vencedores, meus irmãos, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, agora o verso 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Então, irmãos, nós temos aqui uma outra mensagem também do apóstolo Paulo. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Estamos fracos? Estamos desanimados? Há uma dificuldade? Há um nó em alguns momentos na nossa vida? Nós vamos buscar a presença do Senhor, porque o Espírito nos socorre, então, em nossas fraquezas. Continuando, irmãos, a ansiedade é proveniente da carne, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, sem expressão. Então eu quero dizer aos irmãos que estamos em momentos ansiosos, mas nós buscamos então a presença do Pai. Com certeza, meus irmãos, sentimos um alívio quando nos colocamos então em suas mãos. Precisamos então recorrer ao Espírito Santo que nos ensina a orar. Então, não sabemos orar? Temos dificuldade na oração? Você que está me ouvindo tem dificuldade na oração? Busca a presença do Senhor. De quando em vez nos deparamos numa classe, numa reunião, na igreja mesmo, no culto, nós convidamos alguém para orar. E alguém então usa essa expressão: pastor, eu não sei orar. Irmão, eu não sei orar. Olha, peça outro para orar. Então, o texto nos leva a pensar que nós precisamos recorrer ao Espírito Santo que nos ensina a orar. Daniel capítulo 9, versos 3 e 4, eu gostaria de fazer a leitura neste momento. Daniel capítulo 9, versos 3 e 4. Diz assim: então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com coração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessando diz: ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Mas quando nos reportamos, meus irmãos, a esse texto, nós vamos exatamente lembrar da vida de Daniel. Porque Daniel era um homem de oração.
Era um homem que buscava a presença de Deus. Ele conseguiu vencer, porque ele buscou a presença de Deus. E nesses 2 versículos, diz o texto que ele voltou o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. E diz, orei ao Senhor meu Deus, e confessando diz, ó Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, meus irmãos, muitos ainda afirmam nos dias de hoje que o jejum não funciona. Muitos têm afirmado isso, mas muitos, por outro lado, têm se colocado nas mãos do Senhor, jejuando, e um jejum que, na verdade, ninguém sabe quando, a hora, o momento, porque são pessoas que buscam a presença do Senhor. E agora, eu preciso me reportar ao capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Aliás, eu quero ler primeiro o capítulo 13, versos 2 e 3, antes de ler o 14, obviamente, né? Então o texto diz assim: enquanto cultuava e jejuava, o Espírito Santo disse, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para o qual os tenho ordenado. E então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partisse. Quando ocorreu isso, irmãos? Isto ocorreu exatamente na primeira viagem missionária. Na primeira viagem missionária, quando Barnabé e Saulo pregavam em Chipre. Então era um momento, meus irmãos, tão especial, era uma corrida para uma atividade que jamais eles poderiam pensar o que aconteceria e de que forma Deus o abençoaria, meus irmãos, na sua primeira viagem. Foi aquele primeiro encontro, foi aquele primeiro momento, foi aquele primeiro desafio. Então, irmãos, nós entendemos, meus irmãos, e verificamos que o jejum era praticado pelos homens mais piedosos dos dias apostólicos. Vejamos então agora o capítulo 14, verso de número 23. Confirmando então, diz o texto: e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagrando-nos ao Senhor o que lhe havia então crido. Então, irmãos, era um desafio, era um momento de esperança para as suas vidas. Há momentos, meus irmãos, que nós temos que colocar os nossos joelhos ao chão. Precisamos jejuar, precisamos buscar a presença do Senhor, porque nós entendemos que nosso estudo desta noite fala exatamente sobre características da oração eficaz. Então, nós entendemos, então, meus irmãos, desta forma. Busque a presença do Senhor. Fale com Deus constantemente. Leve a sua família à oração. Leve o seu colega de trabalho à oração, o seu colega da escola, aqueles mais novos que estão nos ouvindo. Você peça a direção de Deus, ore com alguém num canto da sala, num canto do imóvel onde você está, não importa, mas você coloque realmente diante do Senhor para a oração. Então, irmãos, eu quero então caminhar para o encerramento desse estudo, e eu quero dizer aos irmãos, se queremos orar com poder, devemos orar com jejum. Isto não significa que devemos jejuar todas as vezes que oramos. Então, eu quero deixar isso bem definido com os irmãos. Há orações especiais de emergência, ou uma crise especial na obra de Deus, ou em nossas vidas. Então, para resolver, oração. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós vamos entender, meus irmãos, dessa forma. Motivos de oração, irmãos. Precisamos pensar, a partir de agora, em trabalhar com os irmãos alguns motivos de oração. Motivo de oração.
Irmãos, eu queria convocar a igreja, aqueles que nos ouvem, irmãos de outras igrejas também, para que nos ajudem em oração, porque precisa acontecer o nosso retorno, as nossas atividades presenciais lá no templo. A igreja está funcionando bem, para a glória de Deus, mas precisamos voltar àqueles momentos de estarmos juntos, de orarmos juntos, de lermos a palavra de Deus, de mensagens, de estudos. Deus vai falar aos nossos corações, meus irmãos, e nós precisamos buscar a presença de Deus. Então eu gostaria que nós orássemos a Deus, pedindo para que Deus permita o nosso retorno presencial. Também, irmãos, a atividade que está mais próxima do final do ano, ou do final do ano, é o projeto Vida 2021. Quero dizer aos irmãos, se Deus assim permitir, meus irmãos, nós estamos desafiando a igreja para que retornemos então este projeto. Quem sabe seja esta uma atividade marcante pelo qual o bairro esteja precisando naquele momento, ou seja, 3, 4 e 5 de dezembro. A partir de setembro, o pastor já vai começar a fazer os convites, já vai tabular a programação, já vai fazer o convite aos profissionais de cada área, e meus irmãos, Deus então vai abençoar. Orar pelas famílias da igreja, meus irmãos, enfermos. Nós temos alguns irmãos da igreja enfermos que precisam das nossas orações. Pelos pais das crianças, pelas crianças e pelos futuros jovens da igreja. Nós estamos em pleno mês da juventude e nós estamos despertando a igreja para que a igreja se preocupe com as crianças, com os adolescentes, mas nos preocupemos, meus irmãos, com os jovens do bairro Fazendinha. Vamos orar para que Deus possa fazer uma obra naquele bairro, para que jovens se convertam e, meus irmãos, se integrem totalmente na Igreja de Cristo Jesus, ali em Fazendinha. Meus irmãos, pela liderança da igreja, então eu gostaria que os irmãos orassem pela diretoria da igreja, por aqueles que ocupam um determinado cargo na igreja, para que Deus possa nos ajudar. Orar também pelos pastores, pelo pastor Almir, pela irmã Antônia, pelo pastor Jaci Paninha, pela irmã Vilma. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa nos abençoar e continue nos dando discernimento a dar continuidade à obra que o Senhor tem nos confiado a cada dia. Vamos orar também pelo nosso país, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, ou momento difícil, ou fase difícil, meus irmãos, que o país está atravessando. Mas nós vamos orar para que Deus nos livre, meus irmãos, de todo perigo e todo mal. O que compete à igreja nos dias de hoje? E aí você vai fazer essa pergunta: ué, pastor, mas o que compete à igreja de hoje, nesse tempo? Orar, 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 orar. Meus irmãos, biblicamente, meus irmãos, Paulo nos ensina: orai sem cessar. Ensina-nos a Bíblia, que a Bíblia seja um instrumento, meus irmãos, para nos ensinar a cada dia. Ensina-nos, reconheçamos então na palavra de Deus, quando a Bíblia nos diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 17. Característica da oração eficaz. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana muito abençoada no mês da juventude 2021. Amém. Segredo para manter de pé. A oração aumenta a nossa fé, pois há um Deus que lá do céu responde. Daniel orava e lá na cova o Senhor livrou. Ana orou e
pôde então girar. A igreja orou e a prisão se abriu. O irmão Pedro foi livre e saiu. Josafá orou, teve medo, mas ele orou. E a estratégia veio do Senhor. Abre bem a boca e começa a cantar, pois nesta peleja não vai pelejar. Tem gente orando, mas não imagina o poder da oração. Deus ainda fecha a boca do leão. Abre madre, também abre a porta da prisão. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, ciclo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado então. Ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova. Não cesse de orar, receba a resposta. Josafá orou, teve medo, mas ele orou. E a estratégia veio do Senhor. Abre bem a boca e começa a cantar, pois nesta peleja não vai pelejar. Tem gente orando, mas não imagina o poder da oração. Deus ainda fecha a boca do leão. Abre madre, também abre a porta da prisão. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, ciclo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado então. Ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova. Não cesse de orar, receba a resposta. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, ciclo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado então. Ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova. Não cesse de orar, receba a resposta. Deus te trará a resposta. Receba a resposta. Que pena que nosso culto acabou. E você poderá ver novamente os nossos cultos nas nossas mídias sociais. Vote também, enviar para os seus amigos, para que todos possam assistir. Excelente semana para todos vocês. Deus abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não perca nenhum dos nossos cultos. Aposto que você e Jesus vão amar nossos cultos. Beijinho de coração, hein?